Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um vídeo aqui na Eleva Money. O intuito desse vídeo é ser um vídeo bem mais curtinho, onde eu quero compartilhar com vocês como construir um plano de investimento. E para que construir um plano de investimento? Muitas pessoas vêm me perguntar, muitas pessoas vêm comentar comigo sobre como começar a investir na bolsa, como começar a comprar e vender ações. Só que as pessoas não fazem a primeira pergunta que deve ser feita em qualquer tipo de empreendimento que você vai fazer. Por que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E sim, investir na bolsa, comprar ações, é um empreendimento, uma ação de empreendedorismo, em certa parte. Então, quando você vai entrar nesse mundo, você tem que ter bem claro o porquê que você está entrando, como você vai fazer isso, qual o capital que você vai investir. E eu resolvi então criar esse tema aqui, onde eu vou abordar cada tópico que eu julgo ser importante nesses quesitos, bem por cima, tá? O intuito é ser bem rapidinho nesse vídeo aqui e dar uma noção para vocês onde deve focar a sua atenção no começo. Porque muitas vezes as pessoas começam, só objetivam lucro, só pensam no dinheiro, acabam investindo errado, acabam sendo atraídos por falsas promessas e acabam saindo da bolsa, acabam deixando de investir, falando que não funciona, que não dá certo, porque não tiveram um plano para começar, tá? Então, aqui na minha tela, eu resolvi criar alguns tópicos onde eu julgo serem importantes ser debatidos nesse começo. E para começar, o primeiro, que acho que é o principal, e quase ninguém se pergunta, é o porquê investir em ações. Quando a gente vai começar, quando a gente tende a começar a investir, isso vai tomar algum tempo da nossa vida. Então, fazer essa atividade requer um esforço. Então, você tem que se perguntar o primeiro passo: vale a pena esse esforço? Eu estou disposto a aprender, a gastar meu tempo com isso? Porque se para você não vale a pena, se você quer gastar com outras coisas, fazendo outras coisas, o mercado está cheio de fundos de investimentos, aplicações em bancos, onde você pode deixar seu dinheiro lá, não vai ter, claro, o mesmo retorno, mas não vai gerar esforço para você também. Então, eu acredito que sim. A primeira pergunta que a pessoa que quer investir, começar a investir em ações, tem que responder: quais são os objetivos dela, por que, que ela está querendo aprender a entrar nesse mundo. E aqui a gente já tem que deixar para lá a primeira coisa que as pessoas falam: pelo dinheiro. Porque se você entra nesse mercado apenas pelo dinheiro, a chance de você se frustrar vai ser muito grande. Porque primeiro você tende a querer um retorno muito maior do que é possível, logicamente, tirar, ou quando você tiver esse retorno, você vai buscar um retorno maior. Então, você se atrelar apenas pelo dinheiro, eu vejo como erro. Então, aqui o que faz sentido uma pessoa responder nesse tópico? A pessoa pode buscar mais liberdade, ou seja, ela quer ter uma carteira de investimentos onde ela receba dividendos ou ela faça trades e remunera a carteira dela, e assim ela vai ter maior liberdade para trabalhar menos, para focar em coisas que ela gosta. Ela pode querer crescimento pessoal e profissional. Isso é muito legal no mercado de investimentos, porque você tem que entender um pouco de tudo para você poder ser um bom investidor. Então, você vai lá entender um pouco da lógica de como funciona uma empresa, de como funciona a matemática, de como funcionam os conhecimentos estatísticos, de como operar no mercado. Muita gente aí busca fazer operações com robôs, então vai aprender a programar. Enfim, o mercado é uma área enorme de crescimento profissional e pessoal, isso sem sombra de dúvidas. E por último, eu coloco aqui, e sim, a gente tem que buscar também o crescimento patrimonial. Então, mas sem essa euforia, sem essa maluquice que hoje é muito vendida por aí na internet, de buscar retornos rápidos, ficar rico amanhã, 1% ao dia, isso não existe. Então, o que a gente deve ter em mente, sim, é um crescimento patrimonial ao longo de anos, onde a gente vai ter um retorno um pouco maior que o mercado, e aí sim chegar num patamar onde a gente vai ter uma renda que seja possível a gente ter a liberdade, fazer viagens, enfim, usufruir desse dinheiro com mais tranquilidade. E aí, definindo o objetivo, a gente vem aqui para a parte do investimento. E aí, quando eu falei lá que ser investidor é também um pouco de ser empreendedor, porque a gente aqui tem que definir o quê?
quanto de investimento que eu quero colocar? Quanto do meu capital, do que eu tenho hoje, ou do que eu vou ter, do que eu vou ganhar todo mês, eu quero alocar na bolsa, eu quero alocar em ações? E essas perguntas têm que ser respondidas, porque é muito importante quando a gente vai lá se aprofundar em diversificação, em separação de valores, onde a gente vai colocar ações, renda fixa, fundos de dólar, enfim, você tem que ter noção de quanto que você está disposto a entregar por risco, porque o mercado de renda variável é o mercado de risco. Então, aqui, perguntas que eu julgo serem legais de serem questionadas. Quanto que eu vou colocar de valor inicial? Eu vou investir todo mês, ou seja, eu tenho lá um salário, eu tenho um rendimento, eu vou tirar X% daquele investimento, daquele salário para colocar aqui. Eu vou efetuar o balanceamento entre os meus investimentos, ou seja, você está operando lá há 2 anos, você teve um retorno X maior do que dos seus outros, as outras aplicações. Então você tem que se perguntar: você vai tirar parte desses lucros e colocar em outras coisas? Tá. E aí, respondendo o investimento e quanto você está disposto a alocar nesse tipo de mercado, a gente vem aqui para quais mercados, o que você vai operar. E aí a gente começa a ver o quanto que investir em ações pode ser amplo, porque as pessoas podem querer investir em ações, investir em índices, moedas, criptomoedas, ficou bem famoso nos últimos anos aí as criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, enfim, contratos futuros, então você pode negociar aqui contratos futuros de dólar, contratos futuros de milho, boi, enfim, é um mercado que pode ser operado e pode buscar lucro dentro desse mercado também. E aí a gente entra no ponto da estratégia, porque quando a gente volta lá, que a gente já tem aqui definido os nossos objetivos, definido o nosso investimento, definido qual mercado vai operar, isso tudo vai influenciar em qual estratégia que a gente vai seguir. E a gente nota que a gama de estratégias que podem ser seguidas dentro do mercado financeiro. Então, a gente tem aqui, para citar, análise fundamentalista, análise técnica e análise quantitativa. Existem outras formas de se tentar obter lucro no mercado. Eu coloquei só essas para ficar mais condensado o vídeo. E aí, dentro da análise fundamentalista, a gente tem as escolas que estudam o Value Invest, o Enterprise Invest e o Turnaround Invest. Existem outras escolas, outros estudos, mas esses aqui são os mais populares. O Value Invest, por exemplo, é a escola que o Warren Buffett adota. Então, existem um monte de seguidores da ideologia dele que vão comprar empresas de qualidade, empresas que têm lucro constante, distribuem dividendos quando o preço dessas ações estiverem baratos. Existe todo um cálculo por trás para calcular qual a margem de segurança para fazer essas compras. A gente olha depois para análise técnica, que é o popular, a visão dos gráficos, né? Então, a gente busca através dos preços encontrar oportunidade em ações e montar nossa carteira. Então, aqui dentro da análise técnica, a gente pode operar tendências, a gente pode operar rompimentos, a gente pode operar retorno à média. E por último, coloquei aqui a análise quantitativa, que são modelos estatísticos, onde a gente pode buscar lucros através de algum, fugiu a palavra agora, de alguma distorção no mercado, ou seja, o preço de um ativo A está diferente do preço do ativo B, a gente vai operar esses dois ativos através de um estudo estatístico, buscando ali retorno, que o mercado volte à média, ou o preço do ativo X retorna a um patamar do ativo Y. E aí a gente começa a entender o quanto é amplo tudo isso, e o quanto a gente só falar eu quero ganhar 1% ao mês, 1% ao dia, 1% na semana, é muito vago. Só cada tópico desse aqui a gente poderia fazer aqui uma live de 1, 2 horas para comentar. Então, assim, não vai ser você assinando algum plano de algum investidor, de alguma empresa, que você vai conseguir. Ninguém vai te dar a dica mágica, ninguém vai te dar o plano mirabolante para você ficar rico. Isso não existe. Existe sim estudos, conhecimento e dedicação. Isso vai ser um caminho que vai te levar ao sucesso. Ok? Então, o intuito desse vídeo aqui era ser um vídeo mais rapidinho, né? Só para mostrar aí, dar um norte para quem está chegando agora, para quem não sabe como começar a investir em ações,
ter mais ou menos um mindset diferente do que a maioria das pessoas entra no mercado, acaba perdendo dinheiro e acaba saindo. Ok, galera? Se você gostou do vídeo, dá um like aí no canal, segue aqui, pode seguir também lá na minha página do Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, e a gente vai compartilhar muito conteúdo de qualidade, ok?